Seus nerds da peste, hoje nós vamos dar continuidade às curiosidades sobre os filmes dos Trapalhões que fizeram muito sucesso e que continuam sendo lembrados até hoje. E nós vamos conferir a partir de agora no Rapadura Nerd. Let's go! Salve, salve nerds da peste, e aí como é que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rapadura Nerd, conteúdo Geek Nerd para todas as idades, diretamente de Fortaleza, Ceará para o Brasil e o mundo através da plataforma YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, não é isso mesmo, rapadurinha? Isso mesmo! Corre lá embaixo, clica no botão de inscrever-se e não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do Rapadura Nerd. Vocês ouviram aí, né? Se inscrevam, compartilhem esse conteúdo aí para os seus amigos, principalmente aqueles que assistiram os filmes aí dos Trapalhões, né? Quando eram crianças ou adolescentes. Vamos lá! 1984... estreou o filme Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, que teve aí a produção da Renata Aragão Produções, Embrafilme e Demusa Cinema, né, que é a empresa do Dedé, Mussum e Zacarias, né? Elas se juntaram ali junto com o Renato Aragão Produções para produzir esse filme em parceria com a Embrafilme. Esse filme ele retrata a seca no Nordeste. Por mais que seja um filme bem engraçado, bem divertido, mas trata uma realidade que persiste até hoje. E uma curiosidade bem interessante desse filme é que ele foi dirigido, né, pelo Dedé Santana. Foi o primeiro filme que ele dirigiu com o conjunto, porque ele já tinha dirigido um filme antes, que era o Atrapalhando na SWAT, somente com os três. E a curiosidade desse filme é um veículo utilizado que era um tênis, gente. Um tênis. Porque na cena o Didi fala que o sapato dele estragou e ele queria um sapato novo. Aí aparece esse tênis gigante para levar uma torneira gigante para Oroz. E outra curiosidade é que Oroz aí tá escrito com Z, né? Mas só que na verdade Oroz é escrito com S, que é o interior daqui do estado do Ceará. O tênis, esse veículo, ele existe. É um veículo que foi utilizado aí para divulgação da campanha da Olímpicos, do tênis da Olímpicos. Foi utilizado um chassi de Fusca, um motor de Fusca, e era licenciado, emplacado, tudo bonitinho, e ele circulava pelo Brasil para divulgar aí a marca. A única exigência que teve foi que o Renato Aragão pediu para mudar a cor do tênis, da cor para vermelho, né, que dava ali um destaque melhor. E essa foi a curiosidade aí dos Trapalhões e o Mágico de Oroz, que teve aí o público de 2.465.898 espectadores. Um outro filme que marcou também e foi dirigido pelo Dedé Santana. Esse foi um dos mais emocionantes, que foi A Filha dos Trapalhões. A Filha dos Trapalhões, que teve aí um público de 2.462.034 espectadores. Foi marcado ali pela participação da atriz Miriam Rios, do cantor Rony Von e também da menina que contagiou ali, que encantou os espectadores no cinema, da televisão, e até mesmo foi lançado um DVD da Filha dos Trapalhões. E a curiosidade tá na questão desse DVD que gerou uma polêmica das grandes. A menina Bebel, que foi interpretada na época pela atriz e jornalista Fernanda Brasil, ela já adulta moveu uma ação judicial contra a Europa Filmes e a Renata Aragão Produções e a Globo Filmes por conta desse DVD, e que estava pedindo ali uma indenização por conta dos direitos de imagem, dos direitos autorais, e que da qual ela ganhou na justiça.
Mas mesmo diante de todo esse embate, ela participou aí de um documentário, como vocês estão vendo aí na tela, ela já adulta, que apesar dos apesares tem ali um respeito, tem ali um apreço e um carinho enorme pelo Renato Aragão, né? Que ela foi descoberta, segundo o Dedé Santana falou no Inteligência Limitada, ela foi descoberta na praia, né? Tava ali na praia e a mãe era modelo, levou para fazer o teste e ela foi aprovada. E como eu falei, hoje em dia ela é atriz e jornalista, né? A Fernanda Brasil. Sempre vai ser lembrada como a Bebel da Filha dos Trapalhões. Continuando agora para 1985, estreou nos cinemas Os Trapalhões no Reino da Fantasia. Os Trapalhões no Reino da Fantasia, também dirigido por Dedé Santana, com a Renata Aragão Produções Artísticas. E foi o primeiro filme do Maurício de Souza, né? Teve ali a coprodução da Maurício de Souza Produções. Só que a curiosidade é que, além de ter a interação, né, entre os personagens reais, teve também ali o desenho animado, mas não agradou tanto o público, né? Que tanto é que chegou aí a casa de 1.751.709. E teve a participação, acho que foi a primeira participação da Xuxa Meneghel com o elenco completo. Ela já tinha participado de um filme, só que na época com Renato Aragão, que foi o Trapalhão na Arca de Noé. Isso aí vai ficar para uma possível parte 3. Aí em 1986 também foi o Trapalhão no Rabo do Cometa, que foi o segundo filme e a última participação, com a parceria ali Renato Aragão e Maurício de Souza. Esse daí foi que também bilheteria não foi tão boa, 1.250.000 espectadores, né? Agora nós vamos para também 1986 com Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Esse sim, já mudou a direção, não é mais Dedé Santana, agora é o Carlos Manga. E esse filme aí teve 3.616.696 espectadores. Duas curiosidades desse filme é que o Pelé, né, o Edson Arantes do Nascimento, já falecido, ele participou do filme e no jogo final com o time fictício do Independência, ele jogou no gol. Peraí, Pelé jogando no gol. E o mais curioso ainda foi o gol que ele fez. Um gol de goleiro para goleiro, né? Já que o Pelé, quando jogador mesmo na Copa de 70, ele arriscou um chute do meio de campo e não conseguiu fazer esse gol, né? Porque quando alguém consegue, aí até o narrador fala, esse aí nem o Pelé conseguiu. Aí nós vamos agora para 1987, que foi Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Mudou a direção, não é Carlos Manga. O diretor do filme foi Roberto Farias, juntamente com a sua produtora, né, a R. Farias e Renato Aragão Produções, que produziram esse filme, que teve um público de 2.610.371 espectadores. A curiosidade desse filme é o seguinte: por mais que ele tenha tido esse público de 2 milhões de espectadores, para o público infantil não agradou muito. E eu vou dizer o porquê que não agradou. Porque o Alto da Compadecida é uma obra, claro, uma obra rica aí de Ariano Suassuna. Acho que é Ariano Suassuna, né? Se eu falei a memória, é Ariano Suassuna. E, inclusive, teve até uma produção aí da Globo Filmes com Selton Mello, Matheus Nastergaile. Aí fizeram a continuação aí do 2 que não agradou tanto. Mas os Trapalhões, eles fizeram essa adaptação pro cinema, né? Claro, do estilo dos Trapalhões. Acontece que pra criança é muito complexo. Ela não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo no filme. E muitos meninos até saíam do cinema
sem entender. E por isso que não acabaram gostando, porque era uma obra complexa. Mas mesmo assim deu uma bilheteria boa. 1989. Eu vou deixar esses dois filmes aqui de 88 para a próxima parte. 1989, que teve o filme aí Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Esse também já mudou a direção, já com o saudoso Flávio Migliaccio, que teve um público aí de 3.200.000 pessoas que lotaram as salas dos cinemas. A produção do filme, né, de 1989, não tinha aquele recurso que tem hoje, né? Era aquela coisinha limitada, se utilizou muito alguns animatrônicos, né? Aí algumas pessoas também ali disfarçados de monstros. E teve a participação aí da atriz e modelo Vanessa de Oliveira Falck, né? É Falsi, o nome dela completo. Inclusive até algumas imagens utilizadas para esse vídeo foi tirado do canal dela, né? Que ela utiliza como um arquivo pessoal. Mas a curiosidade que eu quero trazer é o seguinte. Foi uma fala, um diálogo entre o Didi e a personagem da Vanessa de Oliveira, né, que era a Cira, que se fosse nos dias de hoje, iria dar um BO de um tamanho de um trem. Dá uma conferida aí. Moema, Didi, Cira. Cira, grande nome, Cira, bonito nome. Eu sempre gostei desse nome, Cira. Lá em casa todo mundo é Cira. Papai, a Cira, mamãe, todo mundo é Cira. Pois é, gente, o Didi, ele fez propaganda eleitoral antecipada. Sabe por quê? Porque no ano seguinte seriam as eleições para governador aqui no estado do Ceará. E quem foi o governador eleito? Ciro Gomes. Pois é, Ciro Gomes. Por isso que ele fala ali... Cira, lá em casa todo mundo é Cira, minha mãe é Cira, meu pai é Cira. Gente, isso aqui no São Luís, daqui de Fortaleza, todo mundo caiu na risada, porque entenderam a indireta do Renato Aragão. Mas se fosse dos dias de hoje, né, ia dar um BO do tamanho do trem, porque hoje não é permitido, direta ou indiretamente, propaganda eleitoral antecipada. Isso aí é crime eleitoral. Mas aí, né, Renato Aragão aproveitou a brecha, que ainda não tinha a lei, e fez aí essa propaganda eleitoral antecipada. E uma outra curiosidade agora que, voltando, Os Trapalhões no Reino da Fantasia, ele foi reprisado, né, sempre ele passava ali na Globo, mas em um ano específico, 1990, ele foi reprisado justamente no dia 18 de março, quando foi anunciado a morte do Mauro Gonçalves, do Zacarias, né? Aí ele foi reprisado em homenagem a ele. O Zacarias, do grupo Os Trapalhões. Ele morreu hoje aos 56 anos, numa clínica do Rio de Janeiro. Zacarias era mineiro de Sete Lagoas e começou a carreira artística na Rádio Inconfidentes e na TV Itacolomi de Belo Horizonte. No começo da década de 60, ele foi convidado por Renato Aragão para se juntar aos Trapalhões. O filme que a Globo exibe agora chama-se Os Trapalhões no Reino da Fantasia. E mostra a versatilidade desse grande comediante que soube, como poucos, conquistar o coração das nossas crianças. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa parte 2. Pretendo aí trazer a parte 3 para vocês, porque tem que ser dividido, porque ao todo são 44 filmes da história aí dos Trapalhões. Tiveram filmes aí que eles fizeram juntos e separados. Inicialmente eu tô dando destaque ao conjunto completo, o quarteto completo. Mas eu vou trazer também aí umas curiosidades dos filmes que eles fizeram aí em separado, ok? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer? Dá like! E se inscreva no canal e acompanhe as novidades aqui no Rapadura Nerd, conteúdo Geek Nerd para todas as idades. Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos. Até a próxima e fui, valeu, Nerds da Peste!